Sexta semana hoje, sexta semana seguida, falando sobre a vida de Abraão. Capítulo 16, versículo de 1 até o 6. Vamos ler a palavra de Deus? Gênesis, capítulo 16, versículo 1 a 6. Eu estou gravando essas mensagens. Nós vamos estar disponibilizando também na internet, no site da igreja, ipi.rondonópolis.com.br. Diz assim, Gênesis 16, versículo de 1 a 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Vamos fazer uma oração. Pai, estamos meditando na tua palavra. Senhor, eu creio que tua palavra é viva, é eficaz. Sempre que nós lemos alguma experiência, algum ensino, algum consolo, algum conforto, alguma correção, porque a tua palavra, como diz em Timóteo, ela é útil para a repreensão, para a educação, para o ensino, tantas coisas ela pode fazer em nossa vida. Por isso, nesse momento, o teu Espírito Santo fale com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, continuando aí na nossa série de Abraão, nós começamos no versículo 1, falando da esterilidade da Sara, né? Pessoal, quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele tinha 75 anos de idade. Nesse texto agora, do capítulo 16, ele tem 85 anos. Então veja bem, fazem 10 anos que Abraão ouviu a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. A promessa dele ser uma grande nação já fazia 10 anos. Você talvez já recebeu assim um sonho, um desejo que você sabe que vem do coração de Deus e você faz 10 anos que você ainda não concretizou essa bênção, né? 10 anos, irmãos, não é 10 dias, nem 10 semanas, é 10 anos, né? É muitos dias. Fazem 10 anos que Abraão fica pensando: que dia que eu vou ser pai? Que dia que Sara vai ser mãe? Que dia que eu vou ser pai de uma grande nação? A Sara era estéril, né? Os testes de gravidez da Sara estavam tudo negativo. Ela não tinha condição de ser mãe. 10 anos se passando, ela estava envelhecendo. Tanto que quando os anjos vai dar notícia para ela que ela está grávida, ela vai dizer depois, lá mais à frente, fala assim: mas eu já estou velha. Né? Tanto que o filho dela chama Riso, que é Isaac, né? Ela ri, ela fala: como que uma pessoa é velha e engravida? O tempo está passando, ela é estéril e cada vez eles vão ficando talvez mais céticos, mais tristes, mais em crise, mais perturbados com a situação. Mas assim, gente, quando demora muito, a gente quer resolver da nossa forma, não é mesmo? Quando começa a demorar muito, a gente quer resolver do nosso jeito. É com a força do nosso braço. Deus, ou você faz ou eu faço, Deus. Deus, ou você resolve ou eu resolvo. Né? E quando a gente resolve, nem sempre é melhor
opção, nem sempre é a melhor conversa, nem sempre é a melhor decisão, né? A gente chega uma hora que a gente parece que quer fazer. Veja o versículo 2 e o versículo 3 aí, que aconteceu. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos. Veja aí, 10 anos na terra de Canaã. Gente, enquanto ele pensava o que ele ia fazer para engravidar, o que Sara ia fazer para engravidar, surge uma ideia. E uma ideia que parece ser boa. A ideia é o seguinte: vamos ter um filho com a escrava. A escrava chamada Agar. Talvez para você, do século 21, meu Deus, pastor, isso é adultério. Pastor, isso aí é muito sério. Ele está tendo uma relação sexual com uma pessoa que não é a mulher dele. Mas na época bíblica, lá no Antigo Testamento, uma mulher, uma concubina, ela poderia dar filho para aquela que não era estéril. A mulher, por exemplo, não era estéril, pegava uma serva para ter filhos. Isso aconteceu também na história de Jacó e na história também de Isaac e Jacó depois, que eram estéril também, né? Jacó, Raquel e Lia, as duas mulheres de Jacó. Claro, não é abençoado por Deus, na época era comum, mas não significa abençoado, tanto que Abraão vai ter muita dor de cabeça com a situação, né? Eles faziam isso na época, para eles era comum, não significa que para Deus era permitido, mas para a época era uma mãe substituta. Já que Sara não pode dar filhos, eu vou ter relação com uma escrava, com uma serva, e assim ela vai me dar um filho, e esse filho vai ter meu sangue. Sangue da Sara não, mas o sangue de Abraão ele teria. Então, a Sara tem essa ideia, essa ridícula ideia, né? Abraão, tenha uma relação com a minha escrava, Agar, e tenha um filho com ela, né? Você vai ter um herdeiro, você vai ter realmente um filho. Será que não foi isso que Deus disse? Será que Deus não prometeu que você ia ter pai? Será que não é assim, Abraão? Será que a gente não está assim, esperando demais, 10 anos, né? Será que a gente não está assim, entendeu errado o que Deus disse? Será que o caminho não é esse? É claro que não, né, gente? E Abraão, ele aceita essa ideia. Abraão, ele aceita, no versículo 2, diz no finalzinho do versículo 2, se você observar na sua Bíblia, no finalzinho diz assim: Abraão anuiu ao conselho de Sara. Anuiu, em outra linguagem, pode ser também assim, aceitou, né? Ele acabou agindo precipitadamente. Abraão concordou, né? Concordou. Gente, agora vamos pensar um pouco na nossa série. Quem está acompanhando a série de Abraão, você sabe que Deus estava sendo claro para ele. Deus falou que ele ia ser pai de uma multidão. Tem um texto que Deus fala para ele olhar para as estrelas do céu, que ele teria muitos filhos, ele podia contar as estrelas, né? Você lembra que também na semana retrasada eu preguei sobre o capítulo 15, e Abraão fala assim: Deus, o meu descendente é o Damasceno Eliezer, né? É o meu descendente, o Damasceno Eliezer, e Deus fala: não, é o que será gerado de ti. Então, é claro que Deus ele não ia ser pai através de uma outra relação, gente, né? Mas parece que quando o ser humano é teimoso, o ser humano, ele tenta achar uma forma de resolver de forma mais rápida, né? E é interessante, pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu creio que a maioria dos conselhos das mulheres para os seus maridos são conselhos bons, tá? Eu vou repetir o que eu falei para você entender bem. A maioria de um conselho de uma mulher para o seu marido é um conselho bom, eu não tenho dúvida disso, são conselhos bons. Mas nem sempre a mulher está certa, e nem sempre o homem está certo nos seus conselhos, como é o caso desse texto aqui, né? A ideia de Sara, quando ela fala para Abraão assim: tenha um filho com minha escrava, ela estava fora de si. Era a hora dele marido, dizer: não, Sara, não é esse o caminho, isso está errado, né?
Sabe quando o marido e a mulher, parece que os dois eles põem uma venda cega e quebra a cara junto? Ela sugeriu e ele aceitou. Ela deu a ideia e ele anuiu. Totalmente, uma visão totalmente embaçada, uma situação complicada. Pessoal, Carlos, fecha a minha porta ali, porque ela está batendo uns ventos fortes. Pessoal, eu coloquei um tópico aqui, a montanha-russa da emoção humana. O que é a montanha-russa? A montanha-russa é aquela que às vezes você está embaixo, aí você está em cima, aí você desce, né? E eu vejo Abraão, uma pessoa assim, uma pessoa que é instável emocionalmente. Uma hora, Deus fala para ele assim, você vai, conta as estrelas, e o cara assim, outra parte da Bíblia, ele sai correndo, essa terra é sua, ele fala com Deus, ele ouve Deus, ele é chamado de amigo de Deus, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco ele toma uma decisão errada, daqui a pouco ele leva Ló com ele. Eu fico imaginando como o ser humano, ele é tão instável, na igreja eu vejo isso, né? Por exemplo, na igreja eu vejo uma pessoa, às vezes, sempre, uma pessoa que está firme no culto, está motivada, está lendo a Bíblia, e daqui a pouco ela some. O que foi? Pastor, estou desanimado na fé, difícil a vida, né? Num culto sem graça. Aí vai lá embaixo. Aí daqui a pouco ela tem um pico de novo, vai e volta, com gás, no culto, animada, cantando, chorando, indo para a célula, indo na terça-feira, envolvida, beleza, glória a Deus, e daqui a pouco de novo, sumiu. Cadê o fulano? Cadê a pessoa? Não sei, ninguém viu, ninguém vê, sumiu. Sabe? Não é só Abraão, é todos nós. Né? Essa montanha russa aí, é altos e baixos, é vales e montes, né? E às vezes a gente é o pai da fé, e daqui a pouco a gente é a pessoa mais incrédula, e tem uma relação com a escrava. Né? Como que isso acontece com os seres humanos? Né, pessoal? Eu acho que um dos grandes desafios, eu coloquei aqui, é a gente ser constante. Eu acho um grande desafio a gente ser constante. Né? Eu acho que a pessoa fala assim, eu vou começar uma caminhada. Aí ela vai, primeira semana dela já desiste. Né? Eu vou fazer um regime. Aí, o primeiro dia ela faz, segundo dia ela já perdeu o regime. Né? Não, eu vou fazer uma faculdade. Ela vai 6 meses, no segundo semestre ela tranca o curso. Né? E assim, meu sonho é casar, aí casa. Agora eu quero separar. Né? Não estou dando conta. Então, parece que... E na igreja também, na igreja vou ler a Bíblia inteira, eu levantei a mão lá em janeiro, vou ler a Bíblia, chega em março já parou. Né? Não, esse ano eu vou estar firme nos cultos, e chega lá já começa a faltar. E assim, a vida cristã, a vida familiar, a vida financeira, etc., parece que a gente tem dificuldade de ser constante. Né? Dificuldade de ser assim, o mesmo passo, o mesmo ritmo, sempre constantes, como diz Paulo, sejam firmes e constantes na obra do Senhor, e tem dificuldade. Né? E olha, gente, você pode ter talento, você pode ter dinheiro, você pode ter força de vontade, mas se você não tiver constância, você não chega a nenhum lugar. Nenhum lugar. Porque é claro que tudo na vida tem dificuldade. Tudo que você vai fazer tem empecilho. O nosso humor é assim, instável, uma montanha-russa. Mas a gente tem que gritar, como diz o salmista, minha alma, por que está abatida? A gente tem que falar com a gente mesmo, por que eu estou desanimado? Por que eu estou triste hoje? Não tem motivo para estar triste. Tenho saúde, tenho família, tenho amigos, como diz a música, né? Eu sou grato por tudo que tenho. Tenho tanta coisa. Né? O essencial já me basta. Não é porque hoje eu não comprei uma coisa nova, porque eu não fui no shopping, porque eu estou... Não, é porque, como diz Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu acho que esse é um grande desafio para todos nós, gente. Era para Abraão também, manter-se estável com Deus. Uma hora ele é o pai da fé, e outra hora ele é o cara mais incrédulo da sociedade. E o que acontece? Fruto da sua instabilidade, é claro, a sua escrava engravida. Ele vai lá, veja o versículo de número 4. Ele a possuiu, e ela concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Veja bem, parece que o plano está dando certo.
Não, beleza, ela engravidou, né? Sinal que ele não é estéril, só estéril é a Sara. Ela está grávida, agora um filho está a caminho, né? Mas agora vai acontecer outro problema. Por que um problema? Porque Agar, né? Agar agora ela é o quê? Ela já não é mais uma escrava, agora ela é mãe do filho de Abraão. Agora ela já começa a ter uma outra relação na família. Veja o que diz o versículo 4, que vendo a Sara que Agar havia concebido, a Sara foi desprezada. O que é ser desprezada? Olha minha barriga aqui, ó. Está aqui minha barriga, você não tem, né? Você não pode ter filho, mas eu posso, né? Ah, olha aqui, ó, eu tenho, você não tem. E aí Sara, má também, o que ela faz? Então hoje você vai lavar a louça. Ah, já lavou a louça? Agora você vai limpar a casa. Ela está grávida. Agora você já limpou a casa? Agora você vai estender a roupa. Aí e começava a apelidar ela, xingar ela, tratar mal, violência psicológica. Começava a oprimir ela, uma oprimindo a outra, uma arriscando a outra, uma querendo pegar a outra. E fica nesse clima aí. Abraão está ali. Abraão está naquele meio ali, de uma situação totalmente infeliz, né? Uma situação não saudável, né? Fruto de uma decisão de poligamia, né? Por isso que a gente sabe que a poligamia, apesar de alguns casos na Bíblia ter essa situação, a gente sabe que a Bíblia ensina monogamia, né? Adão e Eva, né? Paulo fala que o bispo seja marido de uma só mulher. Então não existe base bíblica de Gênesis, Apocalipse para você ter várias mulheres. As pessoas que tiveram várias mulheres foram fruto do seu coração enganoso. Mas a Bíblia relata, todos os homens que tiveram muitas mulheres tiveram muitos problemas. A monogamia é a forma que Deus planejou para o ser humano. É um homem e uma mulher. E Sara chega para ele e fala assim: Abraão, eu estou com um problema. A sua escrava está me maltratando, resolve. Né? Versículo 5 diz isso. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, ela porém vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, né? Como eu disse, Agar, ela agora grávida, ela começa a exigir, né? Exigir mais. Ó, Abraão, eu não posso trabalhar, eu estou grávida. Abraão, eu preciso de uma casa melhor, de uma cama, de um quarto, de uma roupa. Ela começa a exigir mais, né? E nisso, as duas, como eu já disse, começam a ter problema, e Sara vai em Abraão e fala: Abraão, o problema é seu, mas o problema não é de Abraão, o problema é da Sara, gente. Foi a Sara que teve a ideia. Foi a Sara que teve a ideia maravilhosa, foi ela. Mas não, o ser humano também tem esse ato falho dele aí, de jogar a culpa no outro. É que nem a Eva e Adão lá no Jardim do Éden, né? Ela comeu, ela diz, o homem diz, foi ela que me deu. Ela diz, não, foi a serpente. Então ninguém assume a culpa. A Sara não tem culpa, tadinha dela. Olha lá, ela está apontando o dedo para Abraão, dizendo: Abraão, resolve. Você que fez esse problema, você que teve relação com a escrava. Mas na realidade, quem teve a ideia foi ela. É difícil o ser humano assumir o seu erro, né? Geralmente num casamento, uma discussão é assim, né? Ah, você fez isso. Aí o outro fala: mas você fez isso. Não, mas você também fez isso. Aí fica nessa briga. Dificilmente um chega: tá bom, eu errei, me perdoa. Né? Vai apontando um erro para o outro, e a Sara aqui está fazendo isso. E Abraão, gente, aqui ele tem o que ele faz? Abraão autorizou Sara humilhar Agar. Veja o versículo 6. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Gente, para piorar a situação ainda mais, Abraão fala assim para Sara: Sara, faz o que você quiser, Sara. Eu não quero brigar com você mais. Vai, se você quiser humilhar, você humilha. Se quiser mandar ela embora, você manda. Ela está grávida, mas faz o que você quiser. Abraão é mais banana ainda, porque ele já está dentro do poço, e agora ele dá mais um passo para o abismo, quando ele humilha ainda mais a sua escrava, né? Humilha ainda mais. O que aconteceu? Diz a Bíblia que ela fugiu. Agar fugiu da presença. Gente, uma mulher grávida, gente. Como que foge? Hoje, se você fugir ainda, você tem um ônibus, você tem um carro, você tem uma polícia federal ali, você tem alguma coisa para você passar. Na época não, na época a pessoa saía, era só mato, era só deserto, não tinha água, não tinha posto de gasolina, não tinha nada. Não tinha nem o posto Piranga, pessoal.
Não tinha nada. E essa mulher sai grávida, sai humilhada. E eu vou ler o último versículo aqui para a gente encerrar. A intervenção divina, versículo 7, veja aí. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, versículo 8, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Pessoal, olha, a graça de Deus é tão grande, que apesar de nossos erros, apesar de nossas decisões precipitadas, ainda Deus tem misericórdia e ajuda a nos resolver as situações. Né? O que aconteceu? A Agar está grávida, está no deserto, está sem água, sem comida, não tem nada. Mas um anjo aparece para ela e fala, né, o que foi? Né, conhece ela, chama ela, se apresenta a ela, para onde você vai? Né? E o anjo vai mandar ela voltar para casa. Né? O anjo vai conversar com ela e vai orientá-la. Talvez se ela ficasse ali, ela ia morrer, né? Ia talvez se desfalecer, tanto desânimo, tanta depressão. Mas apesar da decisão de Abraão, Deus ainda continua com sua graça, com seu perdão, com sua misericórdia na vida de Abraão. E para concluir, eu quero lembrar do Salmo 40, versículo 1, que fala assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando eu clamei por socorro. Né? Esperei confiantemente. Olha, Abraão, o que ele errou? Faltou paciência. Deus falou que ia dar um filho, mas ele tentou resolver, ele tentou apressar, ele tentou ter uma relação com uma escrava, e nasceu um filho chamado Ismael. E você sabe que são dois filhos de Abraão, depois nós vamos ver o nascimento de Isaac para frente, na série. Abraão tem um filho chamado Ismael, que é de Agar, e depois a Sara vai engravidar, que é o filho de Isaac. E você sabe que uma briga tão grande entre esses dois filhos, que saiu até hoje uma divisão de dois povos, e esses povos até hoje estão em guerra, o povo árabe e o povo judeu, e esses dois grupos até hoje estão sofrendo, estão brigando, por uma decisão lá no passado. Irmãos, tem decisão nossa que afeta muitas gerações depois de nós, muitas gerações depois de nós. Esse é um caso clássico de Abraão. Espera, irmão, espera, irmã, pede a Deus sabedoria, né? Não apressa. Se tem uma escolha importante, uma decisão importante, peça a Deus sabedoria, orientação. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Agora, se a gente quer fazer na força do nosso braço, se a gente vai lá e tem a relação com a escrava, ela engravida, e a coisa depois fica mais difícil de ser resolvida. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, tantos ensinamentos nesse capítulo 16 de Gênesis, Pai. Tantas preciosidades. Obrigado porque a Bíblia, a Tua palavra, meu Deus, deixou registrado tantos os erros, quantos os acertos desses homens de fé. E esses acertos servem para nos ensinar, e os erros para nos alertar. Queremos, Pai, ter um caminho plano, um caminho próspero, Pai. Não queremos passar pelo sofrimento que Abraão passou, de tentar fazer do seu jeito a coisa, Pai. Ajuda-nos a segurar a nossa ansiedade e aguardar e esperar no Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.